Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, né, no nosso Política para Leigos, tá? Eu sou o professor Alexandre. É, Hoje eu vou retomar um assunto aqui que é a democracia, tá? Porque a gente entende, né, a democracia pela questão do voto, né? Pelo direito de se expressar, pelo direito de ir e vir, tá? Então, assim, né, a etimologia da palavra coloca assim, né, que é o poder do povo, tá? É o poder do povo de votar no representante, tá? Né? Então, assim, só houve um caso, né, que foi na Revolução Francesa, onde o povo, de fato, ele assumiu o governo, que é chamado de oclocracia, não democracia. Tá? Democracia é essa questão do voto representativo mesmo. Tá? Então, dentro da democracia, você vai escolher entre um ou mais candidatos quem você quer que seja o seu representante dentro do pleito eleitoral. Né? Pleito eleitoral são os candidatos. Então tem 10 candidatos, eu vou votar em um entre esses 10. Tá? Então é isso. E isso acontece lá em Atenas, né, na Grécia antiga. Mas eu vou trazer um pouco aqui da história da democracia no Brasil. Tá? Então, a democracia no Brasil, a gente pode pensar, né, na democracia quando da proclamação da República. Tá? Então, né, a proclamação da República foi um golpe militar tirando, né, o imperador Dom Pedro II, tá? E, né, o Marechal Deodoro da Fonseca ele assume, né, como presidente. Em 1891 é feito uma Constituição Republicana, tá? Então isso é legal. Por quê? Né, que eu falo que inicia por aí? Porque agora nós temos presidentes, então, em teoria, nós podemos votar, tá? Porque antes não era votado. Quando você tem um monarca, não tem voto para escolher quem vai ser, né, a força máxima, o poder máximo daquela nação. Então, no país, né, no Brasil, a gente pode pensar dessa maneira. Porém, entretanto, tá, nós temos uma situação de voto aqui que é chamado de voto censitário. Ou seja, tá, são votos na qual algumas pessoas que têm condição, ou seja, que atingissem aquela situação imposta, tá, é que poderiam votar. Vamos aqui. Tá? Eu estava vendo aqui, hoje nós temos 149 milhões de eleitores no país. Estou falando no número geral porque, né, esse ano é ano de eleição presidencial. Então, o que acontece? 149, só que a condição para votar é que eu ganhe, sei lá, 30 mil reais por mês. Ou seja, quem que ganha 30 mil reais por mês? Você vai colocar essa condição aí, sei lá, 0,5% da população que ganha esse valor, que pode votar no país inteiro, sei lá. Então vai ter 1 milhão de pessoas que votam. Isso é voto censitário. Tá? E isso estava excluindo todo mundo, homens, mulheres, analfabetos, um monte de gente que não atingia isso. Tá? Uma segunda situação, então assim, democracia ficou complicado, né? Temos uma segunda situação, né, que é chamado de coronelismo, tá? Os coronéis, né, estão ali dentro, que são os grandes fazendeiros, tal, né, de café, né, os barões de café. Eles, né, pegavam seus funcionários e eles falavam quem eles tinham que votar, né, caso o coronel fosse um candidato, você vai ter que votar em mim, né, senão ele indicava e esse funcionário dele tinha que votar, ou seja, né, era forçosamente. Tá? Mas esses coronéis, muitas vezes, eles faziam favores. Estou precisando de tal coisa, então o coronel conseguia e isso era revertido em voto. Tá? Isso atualmente também acontece. Tá?
Então você vê que democracia não foi um negócio tão bom assim, tá? E, e daí, né, quando se fala assim, agora acabou. Não, não acabou. Por quê? Teve a crise do café no Brasil, tá? E, né, a gente tinha a política do café com leite. Para quem não sabe o que é política do café com leite, rapidamente, era a alternância de presidente entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Dado essa informação, né, quando surge a crise do café, você tem aí um conflito entre São Paulo e Minas, tá? Onde, como eu falei, é uma alternância. Então, o último presidente que estava em vigência era Washington Luiz Paulista, né? E teria que ser escolhido um presidente mineiro. Não, foi escolhido um presidente, outro presidente paulista, que foi o Júlio Prestes, né? Só que o Júlio Prestes nem chegou a assumir o mandato, tá? Porque houve todo um conflito, houve a Revolução de 30 e teve aqui o nosso queridíssimo Getúlio Vargas, tá? Você vê que a democracia tá difícil aqui, né? E o Getúlio Vargas foi, né, um presidente que a gente pode, ele assumiu em 1930 e ele deixou o governo em 1945. Isso porque era para ser um governo provisório, né? Provisório de 15 anos, imagine que se fosse eterno, então, né? Então, você tem, novamente você não tem a democracia, tá? Porque continuava sendo mandado por poucos, tá? Essa situação, ela permaneceu, né, até a saída do Getúlio, né? O Getúlio é bastante conhecido, tá? Ele é conhecido como o pai dos pobres, tá? Ele criou, né, as leis trabalhistas, permitiu, né, que carteira de trabalho, né, direitos trabalhistas, tá? Porém também, né, a gente considera ele como um ditador porque ele perseguiu pessoas, ele promoveu a censura, tá? Isso são características, né, da ditadura, tá? Então a gente continuou não tendo a, a tão sonhada democracia, né, já que eram para poucos. Daí a gente tem aí um período, né, com JK, você tem o Jânio, você tem, né, o Goulart, e aí surge o regime militar, tá? Em 64 e ele acaba em 85. Então a gente só vai ter mesmo uma questão da democracia aqui no Brasil, né, em 85, né, quando começa, né, e na verdade em 85 era para ser o voto, né, da população, mas as leis não deram tempo, então assim, não ficou pronto e a gente só foi conseguir votar mesmo em 1990, tá? Quando você tem aí o Fernando Collor de Mello, tá? Então olha só, né? Basicamente aí 100 anos, né, que foi instituída a República, era para ter o voto, né, da população, mas isso não aconteceu de maneira homogênea como acontece hoje. Então, assim, né, hoje sim, você vai na urna, você escolhe o seu candidato, você põe lá o número e está tudo certo. Tá? Isso, né, é a democracia que vem surgir aí depois de muito tempo. Né? Porque você pensar que tem, né, tem, só nesse caso aí era só basicamente no papel. Na prática ela não acontecia, pelo menos não para todo mundo. Tá? Então, né, o voto, hoje o voto é secreto e ele passou a ser secreto exatamente para não haver represálias, né? Porque você põe lá o seu nome, põe em quem você votou, o sujeito olha lá e fala, mas eu falei para você votar em tal, né? E você não votou. Então é bem complicado. Então o voto é secreto, tá? Por uma razão, então mantenha ele secreto, é o seu voto, sua escolha, tá? E escolha,
quem você acredita que seja bom para você, que tenha características que você acredite que represente você. E não é por causa do outro que falou, porque tem estatística que está dizendo que aquele. Não. Tá? Vote no que você acredita. Tá? Isso é democracia, é o seu direito de liberdade de escolher, é, a sua liberdade de expressão. Tá? Isso é democracia. Beleza? Gente, obrigado mais uma vez. Tá? Como eu já falei em vídeos anteriores, né, esse vídeo aqui ele é de utilidade pública. A maneira como eu trago isso é de uma maneira sucinta, uma maneira clara, com uma linguagem de fácil acesso, porque o público, né, que eu espero atingir são pessoas que não têm ou têm muito pouco conhecimento. Tá? Então, críticas, cara, desculpa, não significa nada para mim. Tá? Mas, de qualquer maneira, né, compartilhem, né, com quem você acha que é importante. Como eu falei, é de utilidade pública e eu acho que é bem bacana. Tá bom? Então compartilhem, né, sigam aqui no Instagram, sigam no YouTube. Tá? Eu agradeço. Até a próxima. Valeu!